Olá, bem-vindo ao The Explainer. Sabe aquele argumento que soa super lógico, mas algo parece errado? Pois é, hoje a gente vai a fundo para entender por que isso acontece e, mais importante, como pegar essas falhas no pulo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa vendo por que a lógica às vezes soa meio esquisita. Depois vamos falar sobre dois tipos de possível. Com isso em mãos, a gente vai desmontar um argumento famosíssimo sobre Deus, resolver um mistério sobre os condicionais e, no fim, descobrir o que validade realmente significa. Então, vamos lá. Pensa comigo. Você já se deparou com um argumento que tecnicamente está certinho, mas que no fundo você sente que tem alguma coisa muito, mas muito errada? Olha só que loucura. Para a lógica clássica, essa frase aí é considerada verdadeira. Sim, é sério. E sabe por quê? Porque a primeira parte é verdade, Yorsenar era romancista, e a segunda parte também é verdade. Não há vida na Lua. A conexão entre as duas coisas, para a lógica clássica, isso é irrelevante. Bizarro, né? E aí fica a pergunta, né? Se a lógica é a ferramenta da razão, por que às vezes ela parece tão irracional? Como pode uma coisa dessas? Então, o culpado aqui tem nome. Chama-se implicação material. É o jeito que a lógica clássica entende o se então. Para ela, só importa se as peças são verdadeiras ou falsas. A ligação entre elas não conta. Foi exatamente essa esquisitice que fez gente como C.I. Lewis pensar, peraí, tem que ter um jeito melhor. E é esse jeito que a gente vai ver agora. E para consertar isso, a gente vai precisar de uma ferramenta nova mais potente. E tudo começa entendendo que a palavra possível, na verdade, pode significar duas coisas bem diferentes. E aqui está o pulo do gato, a distinção que muda o jogo todo. De um lado, a gente tem a modalidade alética. Pensa nela como a possibilidade do mundo real. Tipo, é possível viajar para Marte? Isso é alética. Do outro lado, tem a modalidade conceitual, que é sobre o que a gente consegue imaginar sem se contradizer. É o que é possível na nossa cabeça. A diferença é gigante. Essa possibilidade conceptual, então, é basicamente dizer, olha, até onde eu sei, e só usando o dicionário, não dá para dizer que isso é impossível. É por isso que a gente diz que ela é um operador fraco. Ela não diz nada sobre a realidade, só diz que a gente não tem como provar que é falso a priori. E aqui está o ponto central de tudo isso. Preste atenção. Não saber que algo é falso é muito, mas muito diferente de saber que é verdadeiro. Só porque uma coisa é possivelmente concebível, não quer dizer que ela seja realmente possível. Tentar tirar uma conclusão sobre o mundo a partir daí é um erro clássico. Ok, agora que a gente tem essa ferramenta afiada na mão, vamos usá-la para encarar um dos argumentos mais famosos e controversos da história da filosofia. O argumento de Anselmo é brilhante, vamos admitir. A ideia é a seguinte. Primeiro, ele define Deus como o ser mais grandioso que a gente consegue imaginar. Segundo, ele diz que é possível que esse ser exista, pelo menos na nossa mente. Terceiro, e aqui está o truque, ele diz que um ser que existe de verdade é mais grandioso do que um que só existe na imaginação. Portanto, para ser o mais grandioso, Deus tem que existir na realidade. Parece a prova de balas, né? Mas não é. E o ponto fraco do argumento inteiro está numa única palavrinha: possível. Mas de que tipo de possível ele está falando? É o possível do mundo real ou o possível da nossa imaginação? E aí que a nossa nova ferramenta revela a falha. O argumento parte de uma possibilidade puramente conceitual. A gente consegue pensar em Deus, certo? E tenta dar um salto mortal para uma conclusão alética sobre a existência no mundo real. É uma jogada inválida. Você não pode usar a imaginação para provar a realidade. Beleza. Resolvido esse caso, vamos voltar para aquele nosso problema inicial, o da frase esquisita, e ver como a lógica modal arruma bagunça. Então vamos comparar as duas. A implicação material, da lógica clássica, é só pentam que. Já a implicação formal, que é a modal, tem aquele quadradinho ali que significa é conceitualmente necessário que. Ou seja, ela não diz apenas se pentam que. Ela diz é impossível pensar em P sendo verdadeiro e Q sendo falso. Ela exige uma conexão forte entre as duas coisas. E é exatamente isso que a gente sentia falta naquela frase sobre a Yorsenar e a Lua. E não para por aí. A lógica modal também salva a gente nos contrafactuais. Aquelas frases do tipo, se eu tivesse nascido em Lisboa,
Para a lógica clássica, como eu não nasci em Lisboa, qualquer coisa que eu dissesse depois seria verdadeiro, completamente sem sentido. A lógica modal, por outro lado, nos deixa analisar se a conexão faz sentido, mesmo falando de uma realidade que não aconteceu. Ok, com todo esse arsenal, a gente está pronto para a pergunta final, a que amarra tudo isso. Afinal de contas, o que significa dizer que um argumento é válido? A maioria de nós aprende na escola aquela definição: se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Parece simples, né? O problema é que essa definição é incompleta e perigosa. Ela esconde um erro bem sutil. E o erro é esse aqui, o tal deslize das modalidades. Um argumento válido não significa que a conclusão é uma verdade absoluta. Pensa assim, a validade é sobre a qualidade dos trilhos do trem. Ela garante que, se as premissas forem verdadeiras, ou seja, se o trem sair da estação certa, a conexão é tão forte que a conclusão tem que ser verdadeira. A necessidade está na ligação, não na conclusão em si. E isso nos leva à definição mais rigorosa, a definição correta. Um argumento é válido se, só de olhar para a estrutura dele, a gente sabe que é impossível ter premissas verdadeiras e uma conclusão falsa ao mesmo tempo. A palavra-chave aqui é saber. Validade é uma questão de conhecimento, de epistemologia, não de como o mundo é de fato. E o legal dessa definição é que ela é muito mais limpa. Ela é neutra. A gente não precisa entrar em debates malucos sobre mundos possíveis ou se a realidade tem uma lógica própria. A gente só precisa analisar o que pode ser conhecido a partir do que foi dito. Simples assim. Então, resumindo a ópera, o que você ganhou hoje? Você ganhou um tipo de superpoder lógico. Agora você consegue identificar quando alguém está usando possível do jeito fraco, diferenciar o que é real do que é só imaginável, desmontar argumentos falaciosos que misturam as duas coisas, entender a verdadeira força de uma frase se então e, claro, usar uma definição de validade muito mais poderosa. E para terminar, eu deixo um desafio para você. A partir de hoje, preste atenção. Na política, na propaganda, numa conversa com amigos. Quantas vezes você vai ouvir alguém defender uma ideia sobre a realidade baseado em algo que é só conceitualmente possível? Você vai se surpreender. É o erro que está por toda parte. Obrigado por assistir ao The Explainer.